Olá meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Fiz já 2 testes com o Kia Niro EV e agora importa ver se nesta nova versão existe ou não uma melhoria considerável na curva de carregamento. E este novo Kia EV, com a bateria de 68 kWh bruta, 64.8 aproveitável, a Kia diz que a velocidade máxima de carregamento em corrente contínua é de 80 kW, havendo aqui uma suposta melhoria face à versão anterior. Porém, como vocês estão a ver aqui, nós ligámos o carro com 3,5% e estamos já ao fim de 2 minutos com 7%, mas a velocidade máxima de carregamento que ainda conseguimos alcançar foi de 71 kW. E não estamos aqui a falar de o carro ter bateria fria. Este teste de carregamento foi feito numa altura depois de termos feito 340 km em autoestrada, a velocidade da autoestrada, e aliás, vejam ali a bateria, está com uma temperatura que medeia os 34 e os 29 graus. Este carro não tem pré-condicionamento da bateria, não tem forma de, navegando um carregador, pré-condicionar a bateria e, portanto, tudo depende da qualidade do carro. Por outro lado, o carregador usado era um carregador de 120 kW e poderá haver aqui alguma limitação do carregador, mas a verdade é que as pessoas não têm que saber isso. Se está anunciado 120 kW, teoricamente é capaz de evitar 120 kW. Eu gosto e começo a fazer cada vez mais estes testes porque acho que é importante vermos como é que os carros se comportam na sua curva de carregamento, porque às vezes as marcas anunciam velocidades pico de carregamento bastante interessantes, mas depois o que acontece é que essas velocidades pico são atingidas durante muito pouco tempo. O que nós estamos aqui a ver é que, pelo menos, apesar de nunca termos atingido os 80 kW de potência de carregamento, o que nós conseguimos ter é, há pelo menos 8 minutos, e desde os 3 até os 19%, estamos aqui a carregar a 71 kW, portanto apresentando aqui uma curva relativamente plana, pelo menos neste índice de percentagem. Mas dizia eu que é muito importante cada vez mais conhecermos as condições reais de carregamento destes carros, porque se as pessoas quiserem fazer viagens longas com eles, não só interessa saber quanto tempo demora a carregar uma bateria do 0 ao 100, mas importa também otimizar o carregamento. E se eu, por exemplo, sei que o carro me carrega num determinado valor durante X tempo, é preferível ficar a carregar enquanto durar essa curva plana, e se depois tivermos uma quebra muito grande, então aí será melhor e eventualmente aconselhável mudar para outro carregador, especialmente no sistema que nós temos, em que nós pagamos não só pelo quilowatt-hora carregado, mas também pelo tempo que estamos a carregar. 13 minutos passados e, como vocês podem ver, a bateria está nos 28% e a velocidade de carregamento ronda os 71.8 kW. Não é má, mas eu acho que aqui poderia ter feito muito melhor nesta segunda geração do Kia EV. Cada vez mais os novos carros, mesmo com baterias deste tamanho, apresentam curvas ou velocidades pico de carregamento de 125, 130, 170 kW. Apresentar uma curva de carregamento de 70, neste caso, vejam, 72 kW de velocidade pico ainda foi o único valor que conseguimos aqui atingir até agora, já não é naturalmente suficiente. Ainda por cima, a Kia tem a possibilidade de usar, por exemplo, a arquitetura de 800 V, e nós sabemos que a Kia consegue fazer muito melhor do que isto no que diz respeito à curva de carregamento. Se este carro tivesse uma curva de carregamento um bocadinho melhor, ali na casa dos 100 kW, diria que com a sua eficiência e com essa curva de carregamento e velocidade pico e curva de carregamento, imaginem, se nós tivéssemos estes 18 minutos a carregar a 100 kW, já teríamos muito mais bateria carregada. Este carro seria uma proposta muito mais interessante do que ela é. A primeira geração do Kia Niro EV era muito interessante pelo preço, pela autonomia, pela eficiência, mas também porque havia uma ausência de concorrentes à altura. Hoje em dia este Kia é já mais caro, não teve uma melhoria assim tão considerável no que diz respeito à curva de carregamento. A sua autonomia, apesar de continuar a ser bastante boa, já não deslumbra, e existem já no mercado muitos outros modelos nesta categoria de preço que conseguem curvas de carregamento muito melhores. Julgo que a Kia tem que melhorar
aqui isto rapidamente. Volto a dizer, basta vermos o que acontece com o Kia V6 e a sua curva de carregamento para percebermos que estamos a falar de toda uma outra liga. 73 kW de curva de carregamento, mas foi muito pouco tempo, estamos 44% e começamos já a cair para os 63%. Eu queria neste vídeo demonstrar apenas isto mesmo, quanto tempo é que nós conseguimos estar ali nos 70 kW, ou pelo menos no valor máximo que conseguíssemos obter, estivemos cerca de 20 minutos, o que, sendo bom, isso permite-nos atingir ali 45, 46%, e com 46% nós conseguimos fazer em autoestrada, cerca de 150 km. Não é mau, mas poderia ser melhor. A Kia tem aqui, então, na minha perspectiva, que melhorar bastante esta componente, porque, como vos digo, com o passar dos anos, a concorrência neste aspecto melhorou também. Eu julgo que a Kia tem muito bons argumentos com este Kia Niro EV, mas, de uma forma geral, deixou de ser tão interessante como era na primeira geração. E aqui a curva de carregamento, como vocês viram, não deixa assim nada a deslumbrar. Seja como for, dos 3,5% aos 45%, ou no caso dos 3,5% aos 47,5% em 24 minutos, não se pode dizer que é uma coisa má, mas já não deslumbra definitivamente. Ok, meus amigos, espero que tenham gostado deste vídeo. Vemo-nos numa próxima oportunidade.